E aí, galera, estamos aqui mais uma vez, como eu havia prometido, agora para falarmos sobre acentuação gráfica. Nós já falamos sobre isso. Agora nós vamos revisar mais um pouquinho sobre a acentuação gráfica. Quando nós falamos de acentuação gráfica, é lógico, nós também vamos nos remeter à sílaba tônica. E o que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba que eu vou falar com mais intensidade, que eu vou falar com mais força, né? E tanto a acentuação gráfica como os sinais de pontuação, eles existem, tá? Eles existem aí com uma finalidade. Qual é a finalidade dele? É de tentar representar a escrita da mesma forma em que a gente fala. Por exemplo, quando eu estou falando aqui com você, a tonalidade da minha voz, você vai compreender o que eu estou querendo falar. Mas através da escrita, se eu não usar os sinais de pontuação, se eu não usar os sinais gráficos, vai ficar difícil a compreensão daquilo do que eu estou escrevendo para aquilo que você está lendo. Então, é para isso que existe aí os sinais de pontuação, os acentos gráficos, porque aí é uma tentativa de representar, né, a fala. Então, a escrita aí é uma tentativa de representar a fala. Por exemplo, nós não estamos falando aí de sinais de pontuação, mas vou dar um exemplo aqui para você. Se eu falo assim para você, você gosta de chocolate? Você entendeu que eu fiz o quê? Uma pergunta. Mas se eu for escrever para você e eu não usar a pontuação corretamente, você não vai entender o que eu estou querendo falar. Você não vai entender se é uma afirmação ou se é uma pergunta. Ou se eu estou admirando de você gostar de chocolate, ou se eu estou achando que aquilo é uma coisa de outro planeta, você gostar de chocolate. Então, para isso que existe. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui. Você gosta de chocolate. Bom, da maneira que está escrito aqui, não dá para entender se aqui é uma pergunta, se aqui é uma afirmação. Mas, se eu colocar o ponto de interrogação aqui, ó, agora você entendeu que aqui é uma pergunta. Então, é para isso que existe aí os sinais gráficos e os sinais de pontuação, para uma tentativa de representar a fala, para que você possa ter compreensão. Mas como o assunto aqui é acento agudo e acento circunflexo, nós precisamos saber também sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Olha só um exemplo que eu coloquei para você. Eu coloquei essa palavra aqui. Eu quis escrever médico. Porém, aqui não está escrito médico. Aqui está escrito medico. Por quê? O que está faltando aqui? O acento. O acento vai fazer toda a diferença. Agora, se eu coloco um acento agudo, aqui vai ficar médico. Viram? Entenderam aqui que a escrita é uma tentativa de representar a fala e para isso há necessidade de colocar acentuação gráfica corretamente? Aqui está escrito metro, mas eu queria escrever metrô. Então, para isso eu tenho que fazer o quê? Pôr o acento. Olha, o acento circunflexo. Agora sim está escrito metrô. Olha só, sem acento, metro. Com acento circunflexo, metrô. Judo. Judo. Agora, se eu pôr o acento circunflexo, judô. Viu? O acento vai fazer toda a diferença, tá? No sentido da palavra, naquilo que eu tô querendo transmitir para quem está lendo. Aqui eu tenho crachá. Crachá. Agora, se eu colocar o acento aqui agudo, fica crachá. Olha a diferença, crachá e crachá. Com acento e sem acento faz toda a diferença. Gráfico. Bom, mas não tá escrito gráfico. Tá escrito o quê? Grafico. Agora, se eu pôr o acento, fica gráfico, tá? Então, é essa a finalidade
do acento agudo, acento circunflexo, dos sinais de pontuação. Eles não existem ali por existir, eles existem com uma finalidade de tentar representar a fala. Na hora em que você vai ler, você vai compreender o que o outro quis escrever, tá? Sem os sinais de pontuação, sem os sinais gráficos, você pode ter várias interpretações do que está escrito ali. Tá? Então, existe uma regra padrão e é para isso que ela existe, tá? Então, vocês viram aqui o exemplo que eu dei com acento, sem acento, o acento agudo e o acento circunflexo. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.